Backrooms é o mais novo filme da A24, mas do que realmente ele se trata? I found a place. Fala galera, suavitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei sobre Backrooms, um não lugar. Um novo filme aí que chegou nos cinemas ontem, então eu acabei de assistir e já tô gravando aqui a minha análise pra vocês. Então se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like pra me ajudar, comenta o que vocês acharam do filme e bora lá. A história rola em torno de Clark, dono de uma loja de móveis sem movimento. Ele tem passado por problemas psicológicos e emocionais já há um tempo, e para tratar disso, ele passou a se consultar com uma psicóloga chamada Mary, que também escreveu um livro de autoajuda. Em uma noite, Clark acaba encontrando uma passagem secreta em sua loja, dando acesso a um lugar enorme e assustador. Então ele decide vasculhar cada vez mais fundo esse lugar bizarro aí. Hello? Iniciando pela parte técnica, o filme tem muitos acertos. As atuações são excelentes, a ambientação é sensacional, principalmente para quem já teve aí algum contato anteriormente com algo relacionado a Backrooms, né? Sejam em imagens reproduzidas, os curtas ou mesmo jogos. A mistura de cenografia, maquiagem e CGI é muito bem feito. Os sons, né, os efeitos sonoros, são outro ponto aí a se destacar positivamente. Também a trilha sonora, que é marcante e com bastante identidade. Porém, existem dois problemas determinantes aqui. Clark, what is this? That's what I'm trying to figure out. Primeiramente, o ritmo, porque o filme aqui ele é bem mais cadenciado, devagar, bem diferente dos dois filmes que estão em cartaz nesse exato momento nos cinemas, né, que é o Raccoon e o Passageiro do Mal. Inclusive eu fiz vídeos de ambos os filmes, então confere aí no canal, que esses já são bem mais dinâmicos, né, principalmente o Passageiro do Mal. E já o Backrooms, ele realmente vai ali num ritmo bem diferente. Eu senti que esse ritmo mais lento foi uma escolha, tá? E não exatamente um erro. Porém, pode ser uma armadilha ou um tiro no pé, porque se o espectador já não está gostando, né, daquele ritmo ali, mas ele decide continuar vendo até o final e aí se depara com o segundo problema. Pois é, exatamente o final, totalmente solto e aberto. O ritmo não chegou a me incomodar. Tá, talvez um pouquinho. Mas é que eu fiquei muito vidrado, sabe? Do começo ao fim e super interessado aonde aquela história iria dar. Já sobre o roteiro e a direção que optaram por aquele final, eu acho que sim, faltou um pouco mais de definição. Ah, vale lembrar que o filme contém também alguns momentos de found footage, ou seja, aquelas partes onde fica com a câmera na mão, sabe? Mexendo bastante. Então, se você não gosta ou se sente mal assistindo, saiba que sim, tem alguns trechos, inclusive o filme começa dessa forma. Eu particularmente achei partes bem legais. Alright, just take it slow. Backrooms, um não lugar, é um filme que tem muita identidade. Mas com certeza ele está longe de ser uma unanimidade. Não haverá meio termo aqui. Ou você vai gostar ou odiar. Tem uma trama interessante e envolvente, um suspense bem construído, mas bem aos poucos, muita bizarrice e bastante metáfora. Ele flerta com o surrealismo, como em obras do David Lynch, saudoso, né, que nos deixou aí recentemente, né, como nos filmes Lost Highway e Mulholland Drive. Então saiba que esse filme definitivamente não é para todo mundo. Nada aqui é mastigado. É preciso tempo para digerir e tentar compreender o que acabou de ver. E especialmente o final vai desagradar muita gente, tenho certeza. Uma coisa é fato, esse é um filme marcante, tanto para quem gostou quanto para quem odiou, porque todo mundo vai lembrar dele. Confesso que pelo trailer, e olha que eu nem costumo assistir trailers, mas esse eu acabei vendo no cinema, então eu tava com a expectativa bem baixa, sabe? Eu não tinha gostado do trailer, quase não aparecia nada ali, então eu fiquei pensando, cara, esse filme aqui, não sei não, hein? Mas gostei da experiência que ele me proporcionou, da ousadia e originalidade. Ele até parece que aposta mais na jornada, sabe? Que é mais importante do que o desfecho. Mas para você, a jornada é realmente mais importante do que a conclusão? Eu fiquei bastante em dúvida em relação à nota, cara, mas eu vou dar um 8 de 10. Porque eu achei o filme muito diferente, ele me tocou de uma maneira diferente,
né, até pelo momento que eu estou passando em relação à saúde mental, que eu vou falar sobre já, né, na parte aí do final explicado, ou melhor, interpretado. Então, pô, eu curti ter ido ver esse filme. Pull me up! What do you see? Bom, a partir de agora eu vou contar para vocês, compartilhar a minha interpretação em relação ao final do filme. Então haverá spoilers, estejam avisados. Ah, vale lembrar que eu nunca assisti nenhum dos curtas relacionado a Backrooms, tá? Eu também não acompanhei essa febre toda aí que vem surgindo já há alguns anos nos fóruns, né, com creepypasta na internet e tal. Eu só cheguei a acompanhar, a ver alguns jogos, tá? Mas pouca coisa e também não me apeguei às lores, então vai aqui um cara bem leigo no assunto, baseado apenas no que eu assisti no cinema. Outra coisa, na minha opinião, o filme ele não dá ao espectador ferramentas ou informações suficientes para chegar a uma conclusão mais realista, entre grandes aspas ali, de acordo com o contexto do filme. Tá? Então, para mim foi mais natural chegar a uma interpretação bem metafórica. Então eu vou aqui compartilhar com vocês e comenta aí o que vocês acham, né, se eu estou viajando muito ou se faz algum sentido. Eu acho que o ponto-chave do filme, né, o tema que ele mais aborda são os problemas de saúde mental, tá? Ansiedade, problemas psicológicos em geral, traumas e por aí vai. Um exemplo disso são os dois principais personagens, né? O Clark e a Mary são pessoas muito perturbadas, atormentadas, com problemas psicológicos. Só que cada uma, né, por motivos diferentes. A Mary, ela sofria desde criança, né, por conta da mãe que tinha problemas mentais. Então imagina como foi para ela crescer sem ter contato com o mundo, né? Ela não podia nem olhar pela janela. Vivia numa prisão, não entendia as coisas, então com certeza foi extremamente danoso para a vida dela e traumatizante, né? E a gente percebe que ela carrega isso, nunca superou, né? Nunca seguiu em frente, por conta de que ela carrega aquela pedra, né? Onde ela tinha deixado a marca das mãos com a mãe dela e tal, então é um negócio que ainda tá ali, sabe? Só que ela foi vítima, né? Ela não escolheu por isso. Ela simplesmente não consegue, sabe, se curar de vez. Esse que é o lance. Já o Clark não, né? Isso fica muito claro, principalmente no último diálogo que ele tem com a Mary, que é um dos melhores momentos do filme, mas, entre grandes aspas, esclarecedor, né? Eu acho que nem é essa palavra, mas ajuda a unir alguns pontos ali para quem está assistindo. Porque é exatamente nesse momento que fica nítido que o problema é ele, né? Ele é daquele jeito, não é só questão psicológica, emocional, tal. Não, ele é um cara ruim, ele é uma pessoa ruim. Então ele é muito assim alimentado pelo próprio ego, pelo orgulho, né? Um cara assim de extrema soberba, né? Ele não aceita a sua realidade, suas condições, que ele foi o motivo de tudo que ruiu na vida dele, né? Ele não admite isso. Então ali, naquele mundo, né, naquele universo paralelo das Backrooms, foi onde ele se assumiu, né, quem ele realmente é. Um momento que eu achei bem interessante que isso acontece é até mesmo antes da Mary ir para lá, porque ele deixa uma ligação, um recado, né, para Mary lá no telefone, e ele fala, eu encontrei a janela, então eu não vou voltar mais. Vale lembrar que o livro que a Mary escreveu de autoajuda é o The Window Within, né? Então tem a ver, né? Que ele encontrou essa janela. Então lá ele se sentia bem, se sentia ele mesmo, porque era da natureza dele, né? Algo que se repete bastante no filme, porque ele se deu conta que ele é daquele jeito e ele não quer mudar. Ele fala isso pra ela: eu não quero mudar, eu sou assim, eu sou ruim mesmo e dane-se. E aí eu acho que isso acaba dando forma para o monstro, né, que ele é de verdade, que existe dentro dele, que acaba consumindo ele, né, literalmente, inclusive no filme. Ah, mas por que esse monstro, né, esse Clark deformado não ataca os outros, né, só ela? Na minha opinião é porque as histórias dos dois estão entrelaçadas, né, e ele passa a ser uma responsabilidade dela, porque a gente está falando de psicólogo e paciente. Então, a partir do momento que ele
desiste, né, que ele aceita quem ele é, enfim, é um caso perdido para ela. Ou seja, ela fracassou, né, como psicóloga ali, ela não conseguiu ajudar, não conseguiu salvar, então vira um problema dela também. Então ela tem que assumir também essa responsabilidade, essa culpa, né, é difícil. A Kate, que trabalhava com o Clark, né, e namorava o Bob, que ajudava ele nas filmagens das propagandas lá, escrotas, da loja dele, acreditam que eles tenham duas representações. Primeiro, faz a gente ter uma noção maior do quão danoso é esse problema, né? O problema que você tem pode ser prejudicial e destrutivo até para as outras pessoas, por mais que as pessoas não sejam tão próximas de você. Porque nenhum dos dois se importavam realmente com o Clark, né? Eles só aceitam ajudar ele ali porque o Clark falou que ia pagar hora extra, que ia pagar mais e tal. Então assim, dane-se, né? Eles foram por interesse próprio. Chegando lá, o Bob acaba se empolgando, fica mais curioso, pô, quero ver isso aqui, não sei o quê. Então, eles acabam sendo prejudicados, né, por problemas alheios, mas sem ter diretamente uma conexão afetiva, enfim, com aquela pessoa. E um outro ponto é que eles acabam sendo ali as primeiras vítimas, né? Talvez por conta deles serem mais mente fraca, sabe? Eles são pessoas mais despreparadas, mais fracas para lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de problema. Por isso que eles acabam sucumbindo mais rapidamente ali, de maneira bem imediata quase, né? Tem até a parte que mostra, né, a Kate morta na geladeira lá, né, e ele comenta com a Mary, tipo, eu falei pra ela, eu tentei ajudar ela. Ela acabou se dando mal, sendo prejudicada por um problema que nem dela era, né? E justamente por ele já ter assumido esse lado mais sombrio, né, esse lado mais até verdadeiro dele. It's beautiful. Am I right? Falando sobre as backrooms, eu acredito que seja quase que um ambiente que é muito construído de acordo com problemas de saúde mental, ansiedade, depressão e tudo mais, traumas, né, de uma mente coletiva, sabe? Individual também, né, porque existem ali várias lembranças e memórias de diversas pessoas, mas também de um todo, né? Então eu acho que também acaba fazendo uma alusão interessante, porque aquelas pessoas não conseguiram seguir em frente, elas não conseguiram se recuperar, não conseguiram, sabe, dar a volta por cima, e dane-se, porque os lugares foram mudando, né? A vida vai seguindo, né? Amanhã você pode não estar aqui, não importa o que aconteça, mas amanhã vai ser sexta-feira, entendeu? Amanhã o dia vai nascer de novo e é isso. Então o tempo continua rolando, né? O mundo continua girando e o tempo vai destruindo e reconstruindo as coisas, né? E vão ficando só algumas lembranças, né? E memórias, memórias é foda. E às vezes nem isso, às vezes não resta nada, né? E você vê que o tempo vai passando e as pessoas que ficaram presas a esses problemas, elas vão apenas sendo deformadas e tendo imagens distorcidas delas mesmas, né? Mas em essência, é elas ali, né? Só que já sem sentir nada, né? Como o Clark acaba demonstrando com aquele gordinho que está sentado na mesa, olha, eles não sentem mais nada, né? A gente inclusive pode usá-los como alimento, tipo, sabe? Eles se alimentam disso, desse vazio, dessa tristeza. Então é o fundo do poço para todo mundo ali. Então, como eles não conseguiram seguir em frente, não conseguiram se recuperar, se curar, todos eles acabaram ficando presos ali, sendo sucumbidos mesmo, né, por todas essas questões psicológicas, emocionais e tal, até se tornar apenas um móvel, né, como o próprio Clark fala, um móvel daquele lugar. Você é insignificante, você já não tem valor, você já não tem mais nem poder de ação, de atitude, de pensamento em relação a você mesmo. Você está se transformando em algo cada vez mais inútil, sabe? Então é bem bad vibe mesmo, mas é o que eu imagino. Ah, mas por que a loja? Por que não outro lugar? Sabe? É porque a loja estava relacionada à vida, né, do próprio Clark, né? Ele no fundo nem gostava daquela loja. Você vê o quão ofendido ele ficava
quando a Kate falava que nem arquiteto ele é, né, alguma coisa assim, e ele falava, eu sou arquiteto, eu não sou vendedor, tipo, o cara tava levando a vida, mas não era a vida que ele queria levar, ele meio que parecia sentir vergonha daquilo, ele não gostava, né, dali e tal, então é uma representação com a vida dele mesmo, sabe? Então nada melhor, né, nenhum outro lugar melhor do que a própria loja ali para ser esse portal, digamos assim, para as backrooms, né? E como a vida dele e da Mary acabaram, né, ficando entrelaçadas, ela acabou tendo acesso por lá também. E para mim faz bastante sentido. E por último a gente entra aí na questão da Async, né, que eu acho que é a empresa lá que antes, né, o Phil, que é aquele cara que aparece no final, ele até comenta que a empresa era responsável por RMs, né, como é que é? Ressonância magnética, né? O que também é interessante porque através disso você acaba tendo uma visão, né, melhor de alguns pontos do corpo humano, né, principalmente do cérebro, né? Então eu achei isso curioso. Ele acaba dizendo que eles estão muito mais interessados agora em estudos e dados e informações das backrooms, né, daqueles lugares ali e tudo que está acontecendo. E aí eu acho que existem várias visões, várias interpretações e que depende muito também do seu ponto de vista, no que você acredita. Porque eles podem simplesmente ser o mal, né? O mal encarnado ali, uma representação disso. Eles podem ser o próprio diabo, né, naquele universo. Mas, ao meu ver, eu acho que eles têm um papel aí mais até corporativista, sabe? Quase que como, sei lá, uma grande organização farmacêutica, algo assim, que eles se alimentam desses problemas. Então, assim, eles não estão interessados ou dispostos a ajudar, né? Isso fica claro porque é mórbido, cara, é cruel o que eles fazem, né? Eles ficam monitorando, eles ficam assistindo quase que um voyeurismo, mas eles não interferem em nada, né? Eles só querem mais informação, eles só querem mais modos de poder se beneficiar disso. Ele, inclusive, fala pra Mary, né? Tipo, quando ela pergunta, o que vai ser de mim? O que vocês vão fazer comigo? E ele fala, não é uma decisão minha. Talvez seja de um superior a ele, ou talvez essa decisão nem são deles, mas sim dela. Porque, no final das contas, quem tem todos esses problemas, só a pessoa pode sair dessa, né? Então, talvez essa tenha a ver também com essa mensagem aí que eu, né, consegui interpretar aí. Então eu acho que na verdade eles são sim maus, né? Porque inclusive, se eu não me engano, tem uma cena que mostra o Phil assistindo, né? Quase que os Jogos Mortais ali, ele tá vendo a galera ali e tal. Você vê que as pessoas vão lá, mas não é para resgatar, não é para ajudar. Então eles se alimentam, eles se beneficiam de alguma forma do sofrimento alheio, né, daquelas pessoas. E isso é o que mais tem no mundo também, né? Pessoas que tiram vantagem, que se aproveitam. Então eu acho que é essa a visão deles aí. E para concluir, eu acho que a Mary ela acaba ficando naquele lugar porque, como eu disse antes, ela vai se tornando uma distorção dela mesma, sabe? Ela vai cada vez mais pertencendo àquele lugar, né? Se entregando e se entregando cada vez mais. Então ela perdeu a chance, a oportunidade de viver, de seguir em frente e sucumbiu a esse terrível lugar. E é isso, e haverão mais e mais lugares diferentes, mais e mais problemas de outras pessoas. Esses lugares vão se transformando, e essas pessoas elas vão se modificando mais, entre aspas, ali até chegando a deixar de existir, né? Porque elas estão ali, mas já é quase indiferente. E é isso, eu não sei, comenta aí o que vocês acharam, né? Tanto do filme quanto da minha interpretação, e eu quero saber de vocês, então comenta aí. Se inscreve se não for inscrito ainda, deixa o like para me ajudar, e até a próxima, valeu. Espero não ter esquecido de nada.